Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 13 de novembro de 2021. Celebramos o sábado da 32ª semana do tempo comum. Nossa primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, no capítulo 18, versículos do 14 ao 16, e no capítulo 19, versículos do 6 ao 9. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Rezemos juntos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, a liturgia deste sábado nos apresenta um Deus amoroso e infinitamente misericordioso, que sempre ouve as nossas súplicas e faz de tudo por nós. Por quê? Principalmente porque nos ama. Deste modo, nós devemos ser perseverantes na oração, porque em algum momento Ele vai nos ouvir. Só é preciso acreditar e esperar. E esse é justamente o tema da nossa reflexão nesse dia, é o tema da perseverança. Existe uma expressão que diz que há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Ou seja, muitas vezes não conseguimos aquilo que desejamos porque desistimos antes de alcançar. Fraquejamos diante dos obstáculos, desanimamos quando as dificuldades são muitas. Porém, se formos perseverantes, alcançaremos o que procuramos. É justamente isso que nos mostra o evangelho que acabamos de ouvir. A parábola foi contada aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Percebemos de imediato que, ao contar esta parábola, Jesus se refere à oração de petição, que é o modo de oração mais usado até hoje. A oração de petição, a oração de pedido, consiste justamente em pedir algo a Deus. Mas sabemos que existem muitas maneiras de se pedir algo. Em diversas passagens na Sagrada Escritura, nós encontramos um incentivo a rezarmos, a pedirmos a Deus. Como, por exemplo, a expressão pedi e recebereis, batei e vos será aberto. A própria oração do Pai Nosso ensinada aos discípulos é também uma oração de petição, porque ali nós encontramos uma série de pedidos fundamentais para a nossa vida e sem os quais a nossa vida se tornaria muito mais difícil. Assim sendo, é importante que nós recordemos isso.
é importante pedir a Deus. Porém, muitas das vezes nós não sabemos pedir. Quando pedimos, esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós temos pressa em ser atendidos, queremos as coisas para ontem. Até Santo Expedito, por exemplo, que é tido como o santo das causas urgentes, por que Santo Expedito se torna tão popular na devoção? Justamente porque reflete esta pressa que nós temos em sermos atendidos por Deus. Porém, o Evangelho de hoje nos diz que não é para termos pressa, mas que nós devemos pedir com perseverança. Quem pede com perseverança e não desiste diante das decepções, diante das dificuldades, com certeza, mais cedo ou mais tarde, conseguirá aquilo que pede. Foi exatamente isso que aconteceu com a viúva da parábola. Ela pedia que o juiz lhe fizesse justiça, mas o juiz ignorava, sem ter o mínimo de compaixão ao sofrimento dela. Se ela não fosse perseverante, a certa altura certamente ela teria desistido e não teria conseguido aquilo que precisava. Ela não desistiu, resistiu às humilhações, às portas fechadas, aos obstáculos. Enfim, ela resistiu a toda forma de dificuldade que um pobre enfrenta para obter os seus direitos. Ela, portanto, insistiu até o fim e o juiz a atendeu. Esse juiz não atendeu a viúva porque ele se compadeceu dela, mas porque ela o aborrecia. Ele queria se livrar dela e o caminho mais inteligente para isso foi então resolver o seu problema. Diante desta parábola, Jesus então conclui: se alguém com um coração tão insensível como esse juiz foi capaz de atender ao pedido de uma pobre viúva, quanto mais Deus, que é infinitamente amoroso e misericordioso. Ele irá nos atender mais depressa do que imaginamos. Basta confiar e não desistir. É preciso buscá-lo sempre, e essa busca se dá pela oração. Quem reza sem desistir alcança o que busca pela oração, porque Deus nos ama incondicionalmente. Rezemos hoje e sempre, com fé e com perseverança. Certamente Deus nos atenderá. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Palavra de salvação.